Olá pessoal, meu nome é Jonatas Barbosa e você está aqui no canal Mensagens 2.0. E hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você acredita em Deus? Talvez você tenha estranhado a pergunta. Pois é, e muita gente também estranha quando alguém diz que não acredita em Deus. Então, antes de mais nada, eu quero te dizer, você entende o que é acreditar em Deus? Você sabe dizer de fato o que é isso? Ah, não, acreditar em Deus é só dizer que acredita e pronto? Ou tem algo mais? Então, vamos explorar um pouco mais esse assunto. É interessante e curioso, né, quando a gente pesquisa sobre pessoas que não acreditam em Deus e as justificativas dessas pessoas. E eu pesquisei, inclusive tem um site, vou até deixar aqui na descrição, que fala sobre 18 famosos que não acreditam em Deus. É muito interessante, muito curioso, para a gente ver ali os motivos. Mas eu quero destacar pelo menos duas pessoas que até não estão nessa lista, né, e que são brasileiros e que declararam que não acreditam em Deus e têm lá os seus motivos. Mas não vou citar o nome deles. Mas olha só, o primeiro, né, um grande empresário e apresentador de TV aqui do Brasil, ele disse o seguinte: esse mundo com tanta ciência, com tantos avanços tecnológicos, a gente não precisa mais explicar os fenômenos no mundo pela fé, por acreditar em Deus. É a visão dele. O problema é que ele acrescentou mais uma coisa. Ele ainda disse assim, que se a pessoa tiver mais conhecimento, tiver mais estudo, né, ela não vai precisar acreditar em Deus. A gente deixa essa questão de acreditar em Deus para quem tem menos conhecimento, menos estudo. Então quer dizer que com os avanços da ciência e tal, e com muito estudo, não vai mais acreditar em Deus. Ou pior, quem acredita em Deus é ignorante, precisa estudar mais. É a visão dele. Bom, interessante que Louis Pasteur, um dos grandes cientistas da história da humanidade, declarou uma vez o seguinte, que um pouco de ciência pode até afastar de Deus. Pode até afastar o homem de Deus. Mas muita ciência aproxima o homem de Deus. Quanto mais o homem estuda e se aprofunda na pesquisa científica, mais ele vê a mão de Deus sobre todas as coisas nesse mundo. Bom, e tem um outro famoso, um médico muito conhecido aqui no Brasil, que disse o seguinte: as pessoas declaram que algumas coisas que são milagres, né? Mas que na verdade a ciência, a medicina tem explicações. Bom, a visão dele. Só que para piorar um pouco mais, ele diz assim que porque grandes barbaridades no mundo foram feitas por pessoas que acreditam em Deus. E aí ele diz, por isso que eu não consigo acreditar em Deus, porque pessoas que acreditam em Deus fazem coisas extremistas. Então quer dizer, na visão dele, quem acredita em Deus é bárbaro, é quase um terrorista. Então você vê para que lado que foram as justificativas. Bom, então, deixando esses que não acreditam em Deus de lado, eu queria perguntar para você que diz que acredita. Como assim você acredita em Deus, mas de que forma? Então, para entendermos mais profundamente, na Bíblia, lá na carta de Tiago, no capítulo 2, o verso 19, olha o que esse versículo nos fala. Você crê que Deus é um só, faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Então o texto está falando que crer é o começo, porque na verdade somente crer até os demônios creem. Então crer em Deus é só o começo, é reconhecer a autoridade dele, mas também é viver a vontade de Deus. Inclusive o capítulo 2 aí da carta de Tiago muitas vezes é entendido da forma errada. Muitas pessoas, quando leem a carta de Tiago, capítulo 2, e veem aí o texto falando sobre as obras, né, vão entender que para ser salvo precisa de obras. O texto não está falando sobre como ser salvo. Está falando como alguém que é salvo vive nesse mundo. Então, as obras, elas mostram, né, exatamente o que nós já somos, que somos do Senhor. Então,
Crer em Deus, acreditar em Deus, é viver para Deus e fazer as obras que mostram quem vive em nós, quem é o Senhor de nossas vidas, que é o Senhor Jesus, que entregou a sua vida por nós. Então isso é importante. Inclusive o próprio Tiago, e é no próprio, só que no capítulo 1, um pouco antes, aonde ele vai dizer no capítulo 1, verso 22, assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Então, mais do que apenas declarar que acredita em Deus, é viver na prática. E isso é a fé verdadeira, é a fé genuína. Então, a grande reflexão para esse momento é: se você vive para Deus, então viva na prática, viva como o Senhor, ande, fale como o Senhor. Que você possa refletir e possa ajustar a sua vida para viver uma fé prática, verdadeira, à luz da palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Fiquem com Deus.